Ei, bom tempo, né? Bom, aí depois a China. Aqui, ó. Aqui, 83, 1,2. Brasilzão, 1,2. A China, em 2009, 9,9. Ano passado, 12%. Brasilzão, 1,3. Mas eu não quero olhar o lado ruim, não. Quero mostrar outra coisa. Observe o que era a China, o que era os Estados Unidos. Observem a China e os Estados Unidos. E os Estados Unidos. Aqui a gente vê, isso é da Organização Mundial do Comércio. Aqui a gente vê o que houve no mundo nesse período. A perda de importância econômica dos Estados Unidos no comércio mundial, a manutenção da importância econômica da União Europeia. Vocês vejam que a União Europeia subiu, desceu, mas está mais ou menos ali. E o crescimento, mais do que dobrou, do peso da participação relativa da Ásia no comércio mundial e o aumento de mais de 10 vezes da China no comércio mundial. Aqui a gente começa a entender por que o desespero dos Estados Unidos com essa história lá do Pacífico, de botar navio, de botar isso, de investir, de fazer, de acontecer. E os Estados Unidos está só encolhendo a sua participação mundial. Eu me lembro que quando eu comecei nesse trabalho, muita gente falava, não, porque os Estados Unidos, gente, os Estados Unidos está perdendo importância relativa nesse processo. Não é que a gente vai deixar de vender, não, eles vão continuar sendo importantes, eles vão continuar sendo um dos 2, 3 maiores economias do mundo. Agora, tem que ver a ascensão chinesa. Veja, nós estamos falando de 83 para 2012, dá 30 anos, né? Quase 2013, digamos. Eles aumentaram mais de 10 vezes a participação relativa do comércio mundial em 30 anos. Isso é um negócio de doido, né? Um negócio de doido. Aqui, só para a gente ver como os Estados Unidos e a China, a China maior exportadora, os Estados Unidos maior importadora, aí a gente entende aquela crise brava que eles ainda não conseguiram sair dela, porque consome muito mais do que dá conta, né? E a diferença entre o superávit chinês e o déficit na conta corrente dos Estados Unidos. Observe o tamanho do buraco. Aí não tem economia que sobreviva, né? Você tendo um déficit de quase 800 bilhões de dólares no ano. Só que isso é ano a ano, né? Nos Estados Unidos a relação está sempre ficando. Mortalidade infantil, vocês sabem que é um indicador universal de qualidade de vida. A mortalidade infantil na China, isso é um dado nacional, é menor do que no Brasil. Menor do que no Brasil. Ora, enquanto era quando eles começaram essa história. Né? A expectativa de vida é maior do que a do Brasil. E aquele dado ali do Banco Mundial, isso aí já é mais, hoje já são mais de 800 milhões, a quantidade de pessoas que eles tiraram da miséria nesse período. Hoje dá mais ou menos uns 800 milhões de pessoas que saíram da pobreza, da miséria, nesse período aí. São 4 Brasis. Né? Esses dados são dados recentes, né, de 2012. Vocês observem o que ocorreu com a China em relação a isso em 32 anos. Aqui a gente vê o que isso significa em termos de mercado consumidor. Né? E o IDH do Brasil e da China não está muito diferente. Se a gente acha que nós estamos numa situação melhor do que a da China, não estamos não. Se eles estão ruins é porque nós estamos quase lá também. Aqui a questão do PIB. Vocês observem que o PIB per capita na China, ele já coloca a China numa situação de mercado consumidor importante. E aqui uma alteração significativa, no caso, da população urbana, que nos interessa diretamente. Porque quando a gente fala em perfil de consumidor na China, a gente obviamente está falando do consumidor urbano. Mas dificilmente nós vamos entrar no mercado rural chinês, né? Um mercado muito inacessível para nós. Agora, esse consumidor urbano, moderno, que tem
formação universitária e tudo mais, que está conectado com o mundo, ele é um consumidor com diferenças importantes de valores, de comportamento em relação à vida. Então, assim, você tem jovens na China que não, eu primeiro vou comprar meu apartamento, vou fazer isso, vou fazer, depois eu vou pensar em ter filho. Aí, pessoal, eu conheci gente com 30 e poucos anos que está tendo o primeiro filho. Eu com filho já de 32 e os caras estão tendo o primeiro filho, né? Então, essas mudanças têm impactos no consumo de tudo. Porque você chega hoje nas grandes cidades, o pessoal tem uma capacidade de consumo impressionante. Né? E são pessoas esclarecidas, a China é um fato real. Eu trabalho com uma quantidade muito grande de jovens que já tiveram em vários países, moraram na Alemanha, moraram na Inglaterra, moraram nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma coisa, é um investimento do país nessa internacionalização. Ali um detalhe, volta por favor. A China tem 52 milhões de homens a mais que mulheres, em função de uma questão cultural, dessa coisa de primeiro filho ser homem, como só pode ter um filho, então que seja homem. Né? Então vocês imaginem o desacerto que isso dá no país, um país que tem uma desproporção tão grande, né, na questão de homem e mulher. A questão dos idosos hoje e em 2050, quer dizer, eles vão ter mais do que um Brasil de idosos. Isso, do ponto de vista de mercado consumidor, também tem um impacto considerável. Por quê? Porque na China as pessoas se aposentam cedo. As pessoas se aposentam cedo. No serviço público, as mulheres com 55, os homens com 60, e nos outros setores, as mulheres com 50 e os homens com 60. Eles estão querendo agora mudar para 65, no caso dos homens. Então, veja bem, isso significa uma população com um poder aquisitivo razoável que vai viver mais 20, 30 anos. Só que é uma população expressiva, uma população não é 10 milhões nem 20, não. Quer dizer, hoje já são 70 milhões e daqui a alguns anos vão ser 246 milhões. Quer dizer, é um negócio assim, é uma mudança de perfil de consumidor que demanda toda uma série de produtos, de serviços, que é uma coisa impressionante. Né? Outro aspecto importante, a questão das mulheres. As mulheres na Ásia sempre foram historicamente extremamente oprimidas, extremamente relegadas a quinto plano, né? E esse fenômeno vem mudando na Ásia inteira e na China em particular, e isso coloca hoje a mulher como protagonista importante de um monte. Vocês vão chegar em empresas, eu já fui em muitas empresas em que a presidenta, né? Eu ia conversar com a presidenta da empresa, em universidades, a reitora, em governos municipais, a prefeita, enfim, quer dizer, hoje você tem na China uma participação das mulheres crescente, e agora teve a primeira governadora eleita lá, em Anhui. Aliás, Anhui, se eu não me engano, é onde é a sede da Jaque Motors, que está vindo para Camaçari. Para nós, aqui na Bahia, a questão da agricultura tem um peso grande, tem possibilidades de negócios muito fortes. Qual é a situação de produção de alimentos na China? A China tem uma situação dramática por várias razões. A minha área de formação inicial é essa, eu trabalhei boa parte da minha vida ligada à questão rural, de alimentos e tudo mais. A China, ela tem limitações dramáticas ambientais, né? Falta de água, de desertos, etc. Ela tem um processo de saturação do solo por excesso de uso de fertilizante. Eles usam muito fertilizante, demais da conta. Eles têm um crescimento da produtividade nos últimos 10 anos de quase 1 milhão de quase uma tonelada por hectare a mais. Né? Eles aumentaram a produção, assim, a produtividade nos últimos 10 anos de uma maneira impressionante. Só que isso num processo de esgotamento de solo e tudo mais, e numa redução da área agricultável. A área agricultável chinesa já está abaixo do limite que eles consideram de segurança, que é de 120 milhões de hectares. Eles estão plantando hoje 110 milhões. Então, quer dizer, eles já estão no risco. E os estudos deles é que eles vão chegar a 96 milhões. Quer dizer, muito abaixo do crítico. Né? O que isso significa? Compra de comida. Eu vou mostrar os dados agora de como eles vêm comprando, apesar do aumento de produção e de produtividade,
a tendência deles é continuar aumentando o consumo de alimentos do mundo. Aí, não, isso aqui, gente, é só para fazer um intervalozinho. Eu adoro essa comida, chama orelha de pau. Dá em casca de árvore, uma salada. O único detalhe é que eles não botam muita pimenta, mas aqui não tem problema, né? Ninguém aqui vai se sentir... esse tipo de comida, vocês vejam como a China, a gente está falando de grãos e tal, eles têm um consumo de vegetais, que é uma coisa fantástica. Você pode comer todo dia um monte de vegetais diferentes, todo dia. É uma coisa assim realmente impressionante como eles comem vegetais cozidos, fermentados de diferentes maneiras. E vocês vejam a delicadeza de um prato como esse, quer dizer, pode até achar meio feio, mas é bem agradável. Bom, aqui na Bahia nós temos uma importância grande na produção. Eu vi ali na questão da Apex, ela coloca uma série de produtos. Eu acho que aqui no caso a gente pode pensar em mais alguns produtos além daquele. Um produto que eu já vim aqui, eu já trouxe demanda para a Bahia de 2 contêineres mensais de carne de cabrito, e as empresas que eu procurei me disseram que elas não davam conta da demanda estadual. Aí eu pensei, puxa vida, a gente, um estado desse tamanho, não consegue produzir cabrito em quantidade para exportar 2 contêineres. Não era nenhuma coisa fantástica. Então, assim, nós temos uma possibilidade de exportar alimentos, carnes principalmente, para a China muito grande. Agora, ou a gente atrai investimento de lá para cá para fazer isso, ou a gente vai ficar nessa. Dizer, olha, o que eu produzo não dá para atender aqui a Bahia, que dinheiro para mandar para a China, né? Eu passei essa vergonha, eu considero uma vergonha, de chegar para eles e dizer, olha, nós não temos produto, né? Então vocês vejam bem aqui o seguinte, quer dizer, hoje nós estamos exportando carne de suíno para a China, mas a China é o maior produtor, o maior consumidor. Ela vai precisar comprar milho, apesar dela ter praticamente dobrado a produção de milho, olha que loucura. Eles passaram de 106 milhões de toneladas para 208 milhões de 2000 para 2012. Em 12 anos eles praticamente dobraram a produção de milho, né? Mas mesmo assim eles vão precisar importar milho. E no caso da produção de grãos, vocês veem que Shandong, que é a província irmã da Bahia, é uma grande produtora de grãos e uma boa produtora. Ela consegue ter uma produtividade maior do que a produtividade média do país. Agora, o consumo de fertilizantes deles, de 278 quase, né, quilos por hectare, no Brasil é 130. Quer dizer, eles gastam mais do que o dobro da quantidade de fertilizante que nós utilizamos. Então, é para saturar mesmo. É um negócio complicado. Aqui é para doer. É para doer. Por quê? Porque os chineses são de salário? Não é, isso já foi. Eu quero que vocês tenham presente o seguinte, a China é um país que está ficando todo novo. Vocês imaginem, do ponto de vista de competitividade, um país que tem parques tecnológicos novos, que tem instituições de pesquisa de ciência e tecnologia novos, ferrovias novas, trens novos, aviões novos, aeroportos novos, portos novos, navios novos. Olha o que é você competir com um país que está tinindo com o que tem de mais moderno, mais avançado. Olha, a gente precisa ter uma noção, pai. Eles têm claro isso, eles têm um objetivo. Essa foto foi tirada, esses negócios de batistaca, né? E era batistaca mesmo. Porque eles estavam construindo um prédio. 3 horas da manhã, lá nos os caras trabalhando. Então é isso, eles trabalham. Foi construída a 4, 5 mil metros de altura, de altitude. Então, você imagina o que é você trabalhar no pesado a 4, 5 mil metros de altitude. Ela foi construída em menos de 2 anos, são 1.956 quilômetros. Menos de 2 anos. Nós estamos há quantos anos falando que nós vamos fazer a ferrovia A, B e C? Quando eu comecei nessa história, eles estavam com 50 mil quilômetros de ferrovia. O Brasil tinha 38 mil. Hoje o Brasil continua com os 38 mil, eles
estamos com 86 mil. Aqui é a malha ferroviária chinesa. Se vocês observarem, lembrarem nos mapas, aqui está todo o país. Né? A concentração do país está aqui, a produção está aqui, as indústrias estão aqui, a população está aqui. E vocês vejam, eles têm trens ligando todas as capitais, todas as grandes cidades. Se você precisar transportar carga, você pode escolher os horários. Se você quiser ir de trem, viajar de trem o país inteiro, você escolhe o horário e o tipo de trem. Você pode ir com aquele trem mais caro, que é rápido, que é 350 km por hora. Você tem um outro, que é um pouco menos, que é 210 km por hora. Você tem um outro, que é de 90 km por hora. E você tem aquele que vai porco, galinha, não sei o que é bem baratinho, mas é o seguinte. Você viajar naquele trem ali é um programão, né? Então, assim, você tem uma variedade, uma frequência de carga, de passageiro e tal, que é um negócio... E aí, realmente, ser competitivo dessa forma, né? A mesma coisa a questão de rodovias. Eles estão construindo. Na parte de rodovias, as chamadas autopistas, né, de alta velocidade, freeway, eles estão hoje praticamente empatados com os Estados Unidos, em quilômetros, e eles constroem, inclusive, nos desertos. Essa rodovia aqui, ela tem quase 500 quilômetros. Vocês observem a faixa de árvores. Isso aqui é deserto. Isso é no deserto de Taklamakan. Taklamakan significa de onde não se volta. É um deserto de 300 mil quilômetros quadrados que tem na China, o maior deserto dentro do território chinês. E eles têm 2 rodovias dentro desse deserto, cruzando esse deserto. Mais ou menos de 500 quilômetros cada um. Bom, aqui eu nem vou aviões e, enfim, cargas, também mais ou menos proporcional a todas as outras áreas. Aqui eu acho interessante, à noite, 1h da manhã, porque a gente fazia o horário chinês e o horário do Brasil, né? Para você poder pegar o funcionamento aqui no Brasil também por causa do fuso horário. Então, eu normalmente sai nesse horário, meia-noite, 1h da manhã, e aí ia caminhando. Tá, não tem problema, você pode sair meia-noite, 1h da manhã e ir caminhando, né? E uma coisa que sempre me chamou a atenção, tudo que é manutenção, asfaltamento, tudo à noite, tá tudo desertão e os caras estão lá, ó, limpando sinalização viária, limpando coisa e fazendo reparo e não sei o que. Gente, quer dizer, é um negócio assim, você tem, inclusive asfalto, os caras asfaltando à noite. Aquelas máquinas, aquele cheiro de asfalto, aquela coisa, você está andando e os caras estão lá. E tem esses cuidados, assim, com a cidade, quer dizer, de você ter canalização, você ter uma, quer dizer, a arborização, eles arborizaram o país inteiro nos últimos 20 anos, 15 anos. Eles plantaram cerca de 12 bilhões de árvores. A China passou de uma cobertura de 15%, cobertura florestal, para 18%. E a meta deles é chegar a 20% de cobertura florestal. Então, é uma coisa assim... E é visível para quem vai esse tempo todo à China. Cada vez que a gente chega num lugar, você vê jardim e árvore, uma coisa muito impressionante. Bom, aqui o que nos interessa, né? Quer dizer, aonde que a gente vai ficar nessa história, né? Aonde a gente vai se encaixar nessa história. A China trabalha com planejamento. Então eles têm um planejamento que eles publicam, um processo de leva alguns anos preparando, discutindo, aí aprova e tal, e vale por 5 anos. Então, esse presidente, esse primeiro-ministro que entraram agora, eles não entraram com o plano de governo dele. Eles entraram com esse plano aprovado em março de 2011, eles estão entrando agora em março de 2013, quer dizer, o plano já tem 2 anos, já está sendo seguido, né, executado há 2 anos, e eles estão entrando para continuar a execução do plano que foi aprovado. Então eles têm esses planos quinquenais, com metas e tal, em geral eles ultrapassam as metas, mas o que tem de diferente desse plano que nos interessa diretamente aqui nessa nossa atividade? É que esse plano econômico, esse plano político e tudo mais, ele deu um cavalo de pau no modelo que eles tocaram durante 30 anos. Vocês imaginem um transatlântico dando um cavalo de pau? Uma coisa meio absurda, né? Mas é isso. A China, durante esses 30 anos, se desenvolveu com base em investimento e exportação, e agora ela vai
se desenvolver, vai continuar com base no mercado doméstico. Veja, isso é um... Para quem acompanha, eu me lembro que na época que eu li a primeira vez, eu virado na batatinha, ficaram doidos, porque como é que você faz um negócio desse tamanho, não é? Uma economia de 8 trilhões de dólares, você diz, olha, cansei, vamos mudar o rumo aqui. Mas é o que eles fizeram, eles estão fazendo. Lógico que isso vai levar anos, não é uma coisa que você consiga alterar de maneira muito rápida. Né? Mas o que nos interessa? Primeiro, eles vão tentar, isso eles estão tentando há muitos anos, diminuir o crescimento do PIB. Vão tentar. Para 7%. Aliás, eu acho graça que eu vi muito nos jornais ano passado, o pessoal dizendo, a China vai ter pouso suave, a China vai ter pouso brusco. Gente, uma economia que cresce 8% ao ano não está tendo pouso coisa nenhuma. Quem está crescendo 8% ao ano não está pousando nada, né? Você pode dizer que é pouso suave ou brusco, se vai para 1, 2, 8% é pouso o quê? Está voando em velocidade de cruzeiro, né? 8% ao ano é uma coisa... Mas só que aí, eles vão fazer a mudança deles, realmente impactante, aqui, ó. Na hora que você se propõe a passar de 35% do consumo em relação ao PIB, consumo doméstico, para 55%, esses 20 pontos percentuais tem um impacto, gente. Nós estamos falando de um PIB de 8 trilhões de dólares. E você vai passar de 35% para 55%. 20 pontos percentuais em 8 trilhões é 1,6 trilhão que vai aumentar de consumo. Ora, se vai aumentar de consumo, vai aumentar uma parte de importação. Uma parte, às vezes, até grande, maior, de importação do que de produção própria. Aí que a gente entra na história. Aí que abre uma brecha para o mundo inteiro aumentar as vendas para a China. E essa questão, os dados mostram que eles aumentaram muito o poder aquisitivo, muito o poder de compra. Vocês observem que, apesar de ser em números absolutos, né, o relativo aqui, 0,6 para 27, você diz, mas eles aumentaram um pouquinho. Não, é de 0,6 para 27%. Olha, em 2001 a 2012, em 11 anos, de 0,6 para 27%. Olha o que é isso. É um negócio de doido. Quer dizer, os outros países passaram de 26 para 80, 60 para 70, 17 para 70. Eles saíram de menos de 1 para 27. Então, assim, é um aumento do poder aquisitivo que não tem paralelo. Não tem nenhum outro país no mundo que tenha dado esse salto em tão pouco tempo. Né? E aqui é que entram os números impactantes que podem nos ajudar a aumentar as nossas exportações para a China, a aumentar a atração de investimento da China aqui para a Bahia, para o Brasil, de modo geral. Quer dizer, a China tem necessidade de aumentar o consumo doméstico e ela não tem condições de atender toda essa demanda reprimida gigantesca que existe. Essa é a questão central. Ela não tem condições, não tem capacidade instalada suficiente e não tem condições de, em tão pouco tempo, atender essa demanda. Essa demanda é muito grande. Nós estamos falando de um país cuja população em idade ativa, que não é a mesma coisa da PEA, né? É de quase 1 bilhão de pessoas. Então, se você quiser atender as demandas desse 1 bilhão de pessoas, você não consegue em tão pouco tempo. Você vai ter que importar. E vai ter que aumentar muito a importação. Nós estamos falando aqui, por essas contas, se eles forem aumentar a importação nessas proporções, é praticamente dobrar. Você falou em 1,8, né?